Muito boa tarde a todos, amados. Graça e paz do Senhor. É um privilégio nós estarmos aqui novamente. Hoje, no dia 25 de junho de 2022, nós estamos iniciando para a honra e glória do Senhor, aqui na rádio amormaior.net.br. Nós estamos iniciando o programa Escola Bíblica em Ação, que é o pastor João Lembo. É bom nós estarmos juntos aqui. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço, por favor, para você se inscrever no nosso canal do YouTube, te convido para que você assista as nossas mensagens, para que você ouça a oração da manhã no nosso canal, compartilhe a palavra. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. E nós estamos aqui, amados, todo sábado. Todos os sábados à tarde, das 14 às 15, para conhecer mais a palavra do Senhor. Estudar e aprender mais do Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui, amados, para receber a ministração do Espírito Santo do Senhor, né? Para que Ele realmente revele a sua palavra para nós. Eu peço que vocês, num ato de evangelismo, compartilhe, divulgue ali o link da rádio. É o www.amormaior.net.br. Hoje nós estamos iniciando o nosso 5º programa de número 5 de Escola Bíblica em Ação. Como você já sabe, é importante você, nesse programa que a gente passeia, no bom sentido, pela Bíblia, né? É muito importante você estar com uma Bíblia, né? Você estar aí com a palavra de Deus. Eu convido você. Logo após a abertura, nós temos um devocional da palavra. Hoje o Espírito Santo nos leva a 2 Timóteo 3:1-5. Convido você a abrir 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. É indiscutivelmente uma passagem muito ligada ao Apocalipse, né? Então, realmente é extremamente importante nós lermos e meditarmos um pouco nessa palavra. Passagem, 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, que diz: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3:1-5, né, uma carta pastoral. Aqui a palavra de Deus está falando dos últimos dias. Quais são os sinais dos últimos dias? Observe, veja, medite se nós não estamos vivendo isso com os seres humanos hoje, não é? E aqui é no âmbito geral, independentemente de credo, de cor, de religião, de raça, independente disso, não é? Porque a palavra de Deus diz, não é, que virão tempos trabalhosos, tempos difíceis, já nos últimos dias. Então, os sinais estão claros aí, esses últimos dias da vinda, da volta de Jesus o Cristo, que julgará os ímpios. Então, na verdade, o grande sinal aqui da palavra de Deus é
Fato, haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos. E o avarento ele aparece como um dos primeiros aqui, porque a avareza é sinal de cultuar ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. Haverá homens presunçosos, orgulhosos, homens soberbos, que te olham por cima, homens blasfemos, que afronta e que ofende. Este é absolutamente um dos grandes sinais, e é o que está mais acontecendo hoje. Desobedientes a pais e mães. Né? Observe os sinais, medite sobre essa palavra. Se hoje não há muita ingratidão, porque haverá muita ingratidão nos últimos dias. Ingratidão é um dos piores sentimentos, uma das piores práticas da nossa personalidade, porque denota egoísmo, né? Um autoconhecimento, um auto-reconhecimento. Profanos, homens profanos, que falam heresias, que é contrária à palavra, sem afeto natural, não atenciosos, afetividade zero, irreconciliáveis, irmão. Amados, irreconciliável. Caluniadores, incontinentes, ou seja, descontrolados, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, que quer dizer aqui pessoas inflexíveis, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus, né? Mais amigos da carne, dos deleites do que de Deus. E aqui é a maior meditação, é a maior atenção, tendo aparência de piedade. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou bom. Eu sou muito bom. Olha, eu estou te fazendo isso, eu estou te fazendo aquilo, mas negando a eficácia dela. Se vestindo de cordeiro. Aparência de lobo. É o contrário, não é, igreja? É vestido de lobo com aparência de cordeiro. Então, é esse aqui que nós temos que tomar cuidado, com essa aparência de piedade. A paz do Senhor. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que orar para que o Espírito Santo do Senhor nos dê o discernimento do Espírito. Porque a palavra de Deus diz, destes, afasta-te. E é muito apropriado esse texto, porque nós estamos no final dos tempos. Então é muito importante nós sermos ministrados e avisados pelo Espírito Santo. Ou pelo menos que a nossa memória, não é, seja realmente colocada, não é, seja realmente, que a gente lembre realmente, não é, desses pontos de atenção. Amém? Vamos orar para iniciar efetivamente a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo nessa tarde, Pai. Eu apresento a Ti, Deus, em nome de Jesus, a continuação agora do nosso estudo de Apocalipse, Pai. O Espírito Santo do Senhor nos ensine cada vez mais, que ministre cada vez mais os nossos corações, porque a Ti é toda hora, a toda honra, toda a glória e todo louvor. A Ti é toda a majestade, pelos séculos e séculos nós oramos. Oramos agradecidos. Convido você a 1 Apocalipse, capítulo 1.
Eu estarei lendo dos versos 12 a 20 que diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. E ele disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu. As que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são, efetivamente, as 7 igrejas. Que texto maravilhoso, igreja. Que texto abençoado, taxativo. Não tenha medo. Não tenha medo, igreja, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro, o último e o que vive. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E tudo que você está escrevendo aí há de acontecer. Nós, nesse livro de Apocalipse, de Revelação, é um livro absolutamente atual, porque ele mostra o que está acontecendo e o que em breve acontecerá. Mas como nós estamos vendo nas aulas, a palavra é uma só. O Antigo Testamento, né, as antigas inscrições, a antiga palavra, ela aponta também para o final dos tempos. Um deles é o profeta Daniel, que apresenta em sonhos e visões o futuro. E Daniel, ele pertence realmente à literatura apocalíptica, ou seja, aponta para a revelação do futuro, a escatologia, acontecimentos futuros. Então, como a Bíblia explica a própria Bíblia, eu convido você a Daniel 10. Se você pode, por favor, acompanhe comigo. É importante nós lermos a palavra junto, meditarmos na palavra junto. Eu convido você a Daniel 10, a partir do verso 5. Eu estarei lendo dos versos 5 a 12. Observe Daniel 10, a partir do verso 5. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das
suas palavras e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. 2 textos maravilhosos. Nessas passagens existem realmente vários pontos em comum e nós estaremos estudando quais são esses pontos comuns. E nós estaremos também, importante, não é, como a gente vem dizendo que Apocalipse é um livro figurativo, de figuras. Daniel não é diferente. Então, nessas passagens existem vários pontos em comuns, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Daniel com Apocalipse. E como nós estamos falando nessa descrição que é muito visual, né, de Jesus Cristo, é apresentado uma aparência de Jesus Cristo. Na verdade, é mostrado o caráter de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o cuidado de Jesus Cristo. E, fundamentalmente, o seu propósito. Propósito que é a sua palavra. Então, como nós estamos numa escola bíblica em ação, é importante nós termos essa visão da palavra. Quais as perguntas, quais os elementos comuns entre Apocalipse de 1, 12 a 20... e Daniel 10, 5 a 12, não é? Então, inicialmente, nós vamos mostrar o que há de comum. E depois, na verdade, nós vamos nos aprofundar, porque a mensagem de Jesus Cristo, que está na sua palavra, é uma revelação. Ela tem que trazer o quê? A nossa mente e o nosso entendimento. Então, por exemplo, Daniel 10, verso 5. Um homem, como lemos lá, levantei os olhos e vi um homem. João, em Apocalipse 1, 13, ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Daniel, no verso 5, viu esse homem vestido de quê? De linho. João viu esse mesmo homem vestido de talares longos que ia até o calcanhar. Daniel, no verso 5, observou que esse cinto era o quê? De puro ouro. Porque estava tendo uma visão, assim como João, no verso 13, via Jesus Cristo com um cinturão de ouro ao redor do peito. Como Daniel 6, os olhos desse homem eram de tochas de fogo, e o mesmo João viu o Filho do Homem com os olhos de chama de fogo. Pés e braços, Daniel os viu como se fosse um bronze polido. O João viu os pés como um bronze na fornalha. Daniel ouviu voz de multidão. João, voz de som de muitas águas. Daniel, no verso 6, viu o rosto com aparência de relâmpago. João, no verso 16, viu o rosto que brilhava como o sol.
Daniel, no verso 8 do capítulo 10, ele ficou sem forças. Ele ficou com o rosto desfigurado. João, em Apocalipse 1, no verso 17, ele caiu aos pés de Cristo, como se fosse morto. No verso 10 de Daniel 10, uma mão toca Daniel, que é a mesma mão que toca João em Apocalipse 1, 17. E que essa mesma mão está dizendo para Daniel, está dizendo para João, está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. Essas semelhanças são de homens verdadeiramente de Deus, ministros, que tiveram uma experiência real com Deus. E por que tiveram essa experiência real com Deus? Porque quando nós vamos em Daniel 10, 11, o que disse Jesus a Daniel? Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Não tenha medo, Daniel. As suas palavras, amado, elas foram ouvidas. Elas foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs, o coração a compreender e se a humilhar na presença de Deus. O que nos torna especiais, com experiências reais, é esse coração, né? De compreender a Deus e de se humilhar na presença de Deus. Não é? Então, não é? É tão lindo, é tão maravilhoso esses homens realmente que tiveram experiência, não é? Com Deus, com Jesus, o que falar do apóstolo João em vida, andou com Jesus, participou depois da ressurreição, participou, não é? do receber a revelação. Não é? E mesmo assim, parece como pareceu o que? Assim, assustador, né? Essa visão, esse sonho, porque esse sonho, essa visão, amados, ele foi real para João. Ele foi absolutamente real para Daniel. Tanto é que Jesus Cristo, não tenha medo. Não tenha medo, amado, sou eu. Então, nesse contexto em Apocalipse, né, tanto João como Daniel, eles estavam em espírito. E no caso mais específico de João, como nós vimos, né, havia uma voz forte como uma trombeta. Imagine você, igreja. Imagine você sendo João, né, e recebendo uma voz forte como se fosse uma trombeta, dizendo: escreva no livro. E quando João virou para ver quem estava falando, como nós acabamos de ler no verso 12, né, e agora vamos nos concentrar mais em Apocalipse. Quando João virou para ver quem estava falando, ele viu o que no verso 12? Que nós acabamos de ler, que nós lemos: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E qual a função, não é? Sacerdotal, respondendo, não é? O que são os 7 candelabros? Qual a função dos candelabros? Porque, de novo, é importante nós entendermos
o novo buscando no velho. Então, quando João aqui diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros. Qual é a figura do candelabro? Qual é a função? Qual era a função sacerdotal no tabernáculo de Moisés, quando os candelabros eles eram acesos? Quando o candelabro foi aceso no local santo do tabernáculo, qual era a função sacerdotal? Manter a chama acesa. Então, quando João viu, não é, os candelabros acesos, não é, ele sentiu a presença do Espírito Santo. Por isso que é assustador. É o próprio Espírito de Deus falando em visão. Tamanha a santidade. Não é? E ele está falando, ele falou para João, como falou para Pedro, como está falando hoje para mim, para você. Que para nós ficarmos no lugar santo e chegarmos no santo lugar, no santíssimo lugar, a nossa função como sacerdotes, como ministros, como evangelistas, como cristãos, como pequenos cristos é o quê, amados? É manter a chama acesa. E nós mantemos a chama acesa com a ação de quem? Do Espírito Santo do Senhor. É essa a chama acesa. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele também, em sua primeira carta, no capítulo 2, 9, ele nos coloca quem somos em Cristo Jesus. Quem é que deixa a chama acesa do candelabro? Quem é que deve manter acesa a função do Espírito Santo na igreja? Quem? Quando nós vamos, amados, não é? Nos aprofundando na palavra, eu convido você a 1 Pedro 2,9, um texto que eu tenho certeza que você conhece, mas se você não conhece, você vai conhecer agora. Que a mesma função sacerdotal que existia no tabernáculo de Moisés, que o tabernáculo aponta a igreja de Cristo, essa também é o quê? Essa também é o quê? É a nossa função. Porque em 1 Pedro 2,9, Pedro é absolutamente claro, inspirado pelo Espírito Santo. Claro. Vocês, porém, vocês quem? Remidos pelo sangue do Cordeiro. Verdadeiramente remidos, que servem a Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa função. Deixar permanecer com o Espírito Santo aceso. E o candelabro é a igreja, manter a igreja o quê, amados? Com o Espírito Santo. Tendo atitudes de sacerdotes reais. Atitudes de uma nação santa, ou seja, separada, que é o serviço de Deus. Um povo que é exclusivo de Deus, que está selado com o selo do Espírito Santo, a fim de nós proclamarmos virtudes e permanecer com o Espírito Santo aceso. Porque quando isso o fazemos, nós não permitimos que as trevas nos invadem e invadam aqueles a quem oramos. Porque Jesus Cristo é a maravilhosa luz. E isso é exatamente o quê? A nossa função. Fazer com que as igrejas, o
candelabro, seja a luz do mundo. A nossa função como igreja é essa, igreja. Atuarmos como luz do mundo, mantendo a igreja representada pelo candelabro aceso. É essa a minha função, é essa a sua função. E aqui o Espírito Santo do Senhor, ele deve estar o quê? Absolutamente ativo na igreja. Porque Jesus Cristo está andando na igreja, o Espírito Santo, ele está o quê? Ministrando aos nossos corações na igreja. Porque o Espírito Santo é o Senhor na igreja, e Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Tudo nasceu por Jesus Cristo. Só que deve haver muito equilíbrio entre a palavra, que é Jesus Cristo, entre as manifestações do Espírito Santo, entre o Criador, né? Então que a gente tenha equilíbrio para manter o Espírito Santo aceso. A igreja tem que ter ensino. A igreja tem que ter Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Claro que deve haver a manifestação do Espírito Santo. Claro que deve existir, é evidente que deve existir o poder de Deus, mas em equilíbrio. A igreja deve ser equilibrada. Amém? Para que a gente possa, evidentemente, manter o que, amados? A chama do Espírito Santo acesa. Né? E nós, como Daniel e João, nós devemos buscar essas experiências. E quando a gente busca essa experiência, amados, olha que coisa linda. Eles viram quem? Semelhante ao Filho do Homem. O homem, o Filho do Homem. Amados, eles viram Jesus Cristo glorificado. Que coisa maravilhosa. Imagine isso, igreja. Você hoje vendo Jesus Cristo glorificado. A primeira coisa que ele vai falar para nós é o quê? Não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Tamanha santidade, né? Tamanho poder, tamanha luz, né? Amém? Linda palavra, né, amados? Nós estamos encerrando aqui a primeira parte, não é? Nós vamos agora para louvor, né? Que você, em nome de Jesus, ouça esse louvor, tá bom? Ouça, seja ministrado pelo Espírito Santo, e em seguida nós voltamos. Voltamos para a honra e glória dele. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço essa primeira parte. Amém. Para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração.
Senhor. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor! Amém, igreja. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor, essa adoração. Deus é fiel, né? Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você. Ele é fiel a mim quando eu cumpro a palavra. Porque Deus é um Deus de promessa. E Ele há, em nome de Jesus, de cumprir todos os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. Que a gente busque dessa forma mais a santidade, mais a adoração ao Senhor. Que o nosso coração realmente esteja voltado ao Senhor. Porque a fidelidade de Deus à sua palavra, que é uma promessa, não é? Ele mesmo, Deus, na sua palavra diz que Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele iniciou
na minha vida e na sua vida. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se você tiver alguma pergunta, né, se você tiver algum questionamento, enfim, sobre escola bíblica, sobre esse assunto do Apocalipse, você, por favor, pode me mandar uma pergunta, né, no meu WhatsApp, 19, né, código 19 9305-2651, 19 9305-2651, né? Eu terei realmente um imenso prazer, um privilégio né, de responder, enfim, o questionamento, alguma pergunta, tá bom? Nós nos colocamos à disposição. Nós, como Igreja de Cristo, nos colocamos à disposição. Na programação da nossa igreja, na Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, segunda-feira, teologia às 19 horas. Quarta-feira nós temos o culto de estudo e oração, né? Nós estamos toda quarta-feira, nós estamos a cada mês estudando o Profeta Menor, né? Esse mês nós estamos recebendo a ministração do Espírito Santo. Nós estamos estudando o Profeta Menor Jonas, não é? Está sendo realmente um momento, né, muito edificante para nós, para todos nós. Na primeira quarta-feira nós temos o culto da família, igreja, não é? Toda primeira quarta-feira, né, você e a sua família estão convidados a estar conosco. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, não é? Nós já estamos lá na frente com Apocalipse, nós já estamos no capítulo 14 de Apocalipse. Domingo às 19 horas, o nosso culto de celebração. No primeiro domingo de cada mês, o culto de ceia, amados, né? Primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Continuemos então, para a honra e glória do Senhor, com a segunda parte, continuação do nosso estudo de hoje. Nós vimos, podemos até sentir aquilo que aquilo que Daniel eles viram Jesus Cristo, né, glorificado. Vimos também, né, e é importante nós sabermos que o tabernáculo ele aponta para a igreja, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo, que estava vestido com vestes talares, como nós podemos observar, ele estava vestido com essas vestes que chegavam até os pés. A simbologia, o significado disso é que essas vestes, amados, essas vestes eram utilizadas pelo sumo sacerdote do tabernáculo. Essas vestes elas eram utilizadas pelos reis, como Davi, como Saul. Essas vestes, ela define absolutamente e claramente o que? Jesus Cristo como rei e como sumo sacerdote. O Filho do Homem é rei e ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Amém, igreja? Como é lindo isso, né? Vestes talares, né? Vestes sacerdotais, vestes do rei, do sumo sacerdote, que estava com o cinturão de quê? De ouro. O cinturão também ele tinha uma ordem militar. E o cinturão, nessa ordem militar, ele significava o quê? Dignidade e honra. Jesus Cristo é digno de receber o quê, igreja? O quê, amados? Toda honra,
toda a glória, toda a força, todo o poder, toda a majestade. Então, esse cinto, como apareceu o Filho do Homem, significa que ele é digno de honra. Esse cinturão dessa ordem militar, que significa dignidade e honra, acima de tudo indica na pessoa que está utilizando que é a autoridade absoluta. O cinturão tinha um significado de autoridade absoluta. Jesus Cristo é a autoridade absoluta sobre o seu povo, sobre nós. Jesus Cristo, ele está no controle de toda a situação. Isso é importante nós entendermos. Jesus Cristo está no controle e se apresenta, além do cinturão, além dessas vestes de sacerdote, como foram descritos, como estavam os olhos de Jesus Cristo. Eles estavam como chama de fogo. Qual o significado dos olhos de Jesus Cristo estarem com essa chama de fogo? O significado, amados, é que nada, absolutamente nada, pode se esconder da vista de Deus, da visão de Deus. Ele tudo vê, tudo pode. Então, esses olhos, eles tudo veem, eles tudo podem, mas tem um significado também maravilhoso para as nossas vidas, que esses olhos com chama de fogo, esses olhos de Jesus Cristo, eles podem nos purificar de todo o pecado, purificar de todas as nossas deficiências. Esses olhos nos purificam, nos dá força, nos dá o novo. Porém, ele há de julgar aqueles que não seguirem os seus caminhos, que são os olhos da justiça. Jesus Cristo julgará a todos. Então, na verdade, esses olhos de fogo, essa chama ardente, são os olhos da justiça, amados. É por isso que quando quando João tem um encontro, não é? A primeira coisa que Jesus Cristo fala, o que é, amados? O que ele falou, não tenha medo. Por favor, não tenha medo. Porque, imagine Daniel, João, imagine você vendo essa figura de um homem, de um santo, vestido de sumo sacerdote, com esses olhos de santidade, de pureza, que nos purifica, que nos arranca todo o pecado, mas que há de nos julgar, há de julgar aqueles que realmente não estiverem o servindo, não o reconhecerem como Senhor e Salvador, e nós sempre temos essa oportunidade. É esse também o nosso objetivo, de que você que está nos ouvindo, se ainda não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que assim você o faça, fazendo uma oração. Senhor,
Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Pai, que preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador, que o Senhor me perdoe de todos os pecados. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E eu recebo como Senhor e Salvador de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Então, se você é a primeira vez que fez essa oração, você acaba de receber Jesus Cristo no seu coração. E você vai iniciar o que? Esse processo de santidade. Porque, além desses olhos da justiça, os pés de Jesus Cristo, eles estavam como o quê, amados? Como um bronze refinado numa fornalha ardente. E aí nós voltamos, nós vamos novamente para o tabernáculo. Tabernáculo, que existiam algumas peças que eram utilizadas, como por exemplo, o altar do holocausto do tabernáculo, onde ali eram feitas oferendas, onde ali era feito realmente a apresentação do sacrifício. Era feito do quê? Era feito de bronze. Altar do holocausto, a bacia para a lavagem, para que os sacerdotes se lavavam depois do altar do holocausto. Todos eles apontam para quê, igreja? Para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no altar do holocausto por mim e por você. Então, na verdade, quando o povo no deserto estava sacrificando o Cordeiro, Deus, na verdade, já estava apontando para o sacrifício vivo no altar, na cruz, que é Jesus Cristo. Quando os sacerdotes lavavam as vossas mãos naquela bacia de bronze, aquela água viva que lavava os sacerdotes após estarem sacrificando em holocausto, essa água que estava lá, ela lavava as mãos dos sacerdotes do pecado. Jesus Cristo é a nossa água viva que nos lava e nos limpa do pecado, igreja. É o nosso rio que continuamente jorra água para que a gente dê frutos. Então, na verdade, amados, esses pés de bronze representam o quê? O Cordeiro, o Santo, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que nos lava do pecado. Que coisa maravilhosa, igreja. Eu fico imaginando, sinceramente, eu fico imaginando essa visão de João, de Daniel, vendo tudo isso acontecer. É por isso que Jesus Cristo fala, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus, como é que ele se apresenta? Como é que era a sua voz? O João descreve como sons de muitas águas. João descreve o quê? A magnitude da voz de Jesus Cristo, como sendo a voz de Deus. Como uma voz de grande multidão. Amém, igreja? Que coisa maravilhosa. Que representação é essa? Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo,
é esse estudo, igreja. Porque aqui nós vamos nos aprofundando, aqui nós vamos indo realmente a fundo no significado real, naquilo que realmente Deus, através da sua palavra, que inspirou João naquela ilha, quis revelar e quer revelar a mim e a você. E nesse início da revelação de Apocalipse, Jesus se apresenta como o quê, igreja? Como Deus, como o leão que há de julgar. Mas nunca esquecendo que Ele é o nosso Cordeiro, que Ele continua sendo o nosso Cordeiro, com os olhos de justiça. Sacrifício vivo, foi um sacrifício vivo que me tirou e te tirou do pecado, que nos livrou, que nos fez filho, que nos regenerou, que nos adotou como filhos, que nos transforma como servos. Através de quem, igreja? Através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, cujo Espírito, como nós vimos, nós temos que manter o quê? Acesa essa chama. Um Deus, o Filho do Homem, que fala como Deus, que tem a voz de Deus porque é Deus. Amém? Porque é Deus, porque o Verbo se fez carne. E nós podemos ver a sua glória. Porque o Verbo, ele não só estava com Deus, mas ele era Deus. Amém? Nós ficamos por aqui. Hoje encerramos essa segunda parte, não é? E nós sempre vamos avançando dessa forma no livro de Apocalipse, lendo os versos, fazendo sempre o contraponto com o Antigo Testamento. Gostaria muito realmente que você, nos nossos programas, você pegasse uma Bíblia, não é? Eu dou aquele tempinho para a gente ver. Deixa sempre aberto aí Apocalipse, não é? Porque é o nosso realmente estudo, não é? É o livro realmente que nós estamos estudando, mas com certeza nós sempre vamos, não é? Para outros textos que sustentam realmente, não é? O que reafirma, não é? Hoje, maravilhosamente, né, o Espírito Santo nos traz, não é? Essa visão também, não só de João, não é, como de Daniel. Amém? Desafio você, leia Daniel. Leia Daniel. Há uma parte importante que ele fala, né, dessa parte de revelação do Apocalipse. Leia. É extremamente importante, edificante. Né? E vai nos dando o que, amados? Vai nos dando suporte, vai nos dando entendimento para aquilo que estamos aprendendo, para aquilo que Deus quer nos revelar. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se você tem algum pedido de oração, além dessas perguntas, por favor, me mande. Eu preencho o pedido de oração, coloco na nossa arca lá de pedidos de oração no altar da nossa igreja. Nossa igreja que está localizada na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes aqui em Indaiatuba. Reforçando, meu zap é 19 9 9305 2651. Não é? Dúvidas, sugestões, críticas, nós estamos abertos, pedidos de oração, amém? Tudo para a honra e glória do Senhor. Eu quero fazer uma oração final com você, não é? Para realmente agradecer a mais esse dia, agradecer mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós
Te louvamos, Pai. Nós bendizemos o seu santo nome, dizendo que é um privilégio aprender mais de Ti, Deus, que é um privilégio estar com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, papai, nós te agradecemos a mais essa aula, pela revelação da sua palavra. Eu só te peço em nome de Jesus, Pai, que esse entendimento ele caia no nosso coração, que a gente te busque mais, te ame mais, Pai, em nome de Jesus, que a gente se santifique mais, não é? O Senhor que é santo, o Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração, o Senhor que é digno, Pai, não é? Digno de adoração, não é? É um privilégio te servir, Pai. É um privilégio que o Senhor me dá, que nos dá, de estarmos aqui ouvindo e sendo ministrados e ensinados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te agradeço, papai. Em nome de Jesus, a todos vocês que nos ouvem, que Deus continue te abençoando. Que você tenha o restante de sábado abençoado, um domingo abençoado, não é? Na presença do Senhor. Não é? Que você realmente, não é? Esteja no dia do Senhor com o Senhor. Amém? Se você pode, na bênção apostólica, estenda a sua mão, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos alcance. Que nós tenhamos realmente uma experiência cada vez maior com Jesus Cristo, através do ensino e da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.